5 questões sobre razão e proporção. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala galera, chegando com mais um vídeo onde eu vou estar resolvendo mais 5 questões sobre razão e proporção. Mas antes de qualquer coisa, pedir a vocês que não esqueçam de se inscrever, ative aí o sininho para receber as notificações quando tiver material novo no canal e deixe seu like caso você goste do vídeo, beleza? Então, sem muita enrolada, vamos lá, começando com a questão 1. Um automóvel viaja a uma velocidade constante percorrendo 75 km em 45 minutos. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora e 15 minutos? Bom, nós temos a distância inicial, 75 km, e o tempo para isso, 45 minutos. Nós vamos calcular qual foi a velocidade desenvolvida. Fazendo então a razão entre distância e tempo, nós teremos 75 sobre 45. Como essa divisão não vai dar um número inteiro, eu vou deixar a velocidade desse jeito, tá? Só que detalhe, aqui nós teríamos uma velocidade em quilômetros por minuto. Eu optei em não transformar 45 minutos em hora. Não vai influenciar no nosso resultado final. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar essa velocidade para descobrir a distância que ele percorreu após 1 hora e meia, já que ele disse que a velocidade manteve-se constante. Mantendo-se a mesma velocidade, está essa informação aqui no enunciado. Então eu vou pegar essa velocidade, substituir na fórmula da velocidade, digamos assim, e aí vai ficar 75 sobre 45, ou 75 está para 45, assim como a distância percorrida na segunda etapa está para 75 minutos. Como eu optei em deixar os 45 minutos em minuto, eu precisei transformar então 1 hora e 15 minutos para minutos. Como 1 hora corresponde a 60, 60 mais 15 vai dar exatamente 75. Então aí é só a gente fazer agora a proporção meios pelos extremos, multiplicar o 45 pelo D e o 75 pelo 75. Vai ficar então 45D igual a 5.625. Passamos o 45 dividindo, e aí nós teremos 5.625 dividido por 45, que vai dar exatamente 125 quilômetros. E a resposta correta, portanto, é a letra E. Questão 2. Para transportar material para uma construção, foram feitas 20 entregas com caminhões de capacidade igual a 9 metros cúbicos. Quantas viagens seriam necessárias para fazer o mesmo serviço se a capacidade do caminhão for de 12 metros cúbicos? Para facilitar a compreensão, vamos montar aqui uma tabelinha com esses valores. Nós temos as viagens e a capacidade de cada caminhão. Inicialmente, foram feitas 20 viagens com um caminhão que tinha capacidade para 9 metros cúbicos. Ele quer saber quantas viagens serão realizadas se o caminhão puder transportar uma quantidade maior desse material, nesse caso 12 metros cúbicos. Vamos comparar essas grandezas e inicialmente eu vou observar a capacidade, que é a grandeza que tem os dois valores fornecidos. Inicialmente eram 9, passou para 12, ou seja, houve um aumento na capacidade. Eu vou representar esse aumento com a setinha aí para cima. E agora eu vou comparar a capacidade com as viagens. Vejam, se o caminhão tiver capacidade para levar 9 metros cúbicos, ele vai precisar fazer 20 viagens. Mas, se esse caminhão aumentar a sua capacidade para 12 metros cúbicos, para que ele leve aquela mesma quantidade de material, já que a capacidade agora vai ser maior, ele vai precisar de menos viagens. Aumentando a capacidade do caminhão, ele vai levar isso com uma quantidade de viagens menor, vai diminuir essa quantidade. Então eu vou representar essa diminuição com a setinha para baixo. E aí, quando eu tiver essas setas em sentidos diferentes, uma para cima e outra para baixo, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. E sendo elas inversamente proporcionais, a gente monta a proporção invertendo os valores de uma das grandezas.
tanto faz, de uma ou da outra. Agora só pode inverter uma. Assim, eu escrevo aqui 20 para x, mantive essa ordem das viagens e inverti a ordem da capacidade. O que era 9 para 12, como é inversamente, eu inverti e ficou 12 para 9. Lembrando, tanto faz inverter viagem ou capacidade, só que tem que inverter apenas uma. E aí agora a gente só precisa fazer meios pelos extremos, ficando então 12 vezes x, 12x, e 9 vezes 20, 180. Passamos o 12 dividindo, vai ficar 180 por 12, e isso vai dar exatamente 15 viagens, e a resposta correta então é a letra B. Questão 3. Uma impressora que imprime 10 páginas por minuto terminou o trabalho em 24 minutos. Se ela imprimisse 15 páginas por minuto, em quanto tempo ela teria terminado esse mesmo trabalho? Bom, vamos montar aqui uma tabelinha para a gente relacionar então esses valores. Vejam só. Se ela imprimir 10 páginas por minuto, ela vai executar o trabalho em 24 minutos. E se ela realizasse 15 impressões por minuto, em quanto tempo ela executaria esse mesmo trabalho? A gente vai começar analisando as impressões. Inicialmente eram 10 por minuto, passou para 15 por minuto. Há, portanto, aí um aumento na quantidade de páginas impressas por minuto. E agora nós vamos comparar essas impressões com o tempo. Se ela imprimisse 10 páginas por minuto, ela precisaria de 24 minutos. Mas, se ela passar a imprimir 5 páginas a mais por minuto, esse tempo total de execução do trabalho ele irá diminuir. E aí, novamente, nós temos as grandezas que nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Vamos formar a proporção invertendo uma razão, seja das impressões, seja do tempo. Aí você escolhe. Eu escolhi inverter o tempo. Então, mantive a ordem das impressões, 10 para 15, e inverti aqui o tempo. Ao invés de ficar 24 para x, ficou x para 24. Aí é só agora a gente fazer meios pelos extremos, multiplicar o 15 pelo x, que vai dar 15x, e o 10 com o 24, que vai dar 240. Passamos o 15 dividindo, fica 240 dividido por 15, isso vai dar exatamente 16, o que significa dizer que ela executaria aquele mesmo trabalho em apenas 16 minutos, e a resposta correta então é a letra A. Questão 4. Felipe levou 12 dias para digitar um documento, trabalhando 4 horas por dia, digitando em média 120 toques por minuto. Danilo, que digita em média 40 toques por minuto, preferiu trabalhar 8 horas por dia para realizar o mesmo trabalho que o Felipe. Quantos dias Danilo levará para concluir esse mesmo trabalho? Bom, percebam que aí nós temos 3 grandezas e eu vou montar a tabelinha com essas 3. Nós temos os dias trabalhados, as horas trabalhadas e os toques, as digitações dos caracteres por minuto. A questão nos diz que Felipe trabalhou 12 dias, 4 horas por dia, digitando 120 caracteres por minuto. E quer saber, o Danilo, em quantos dias ele vai executar o mesmo trabalho, só que trabalhando 8 horas e 40 toques por minuto. Bom, gente, aqui é o que se trata de uma regra de 3 composta, nós temos mais de 2 grandezas. E aí nós iremos analisar a grandeza da variável, ou seja, os dias, com as horas, separadamente, e depois com os toques, também separadamente. Então vamos comparar primeiro os dias e as horas. Começamos com a grandeza que está completa, ou seja, tem os 2 valores. No caso aqui, as horas. Eram 4, passou para 8, ou seja, aumentou a quantidade de horas, eu estou colocando a setinha para cima. E agora vamos comparar horas e dias. Se ele trabalhar 4 horas, ele vai precisar de 12 dias. Agora, se ele aumentar a quantidade de horas, ele vai diminuir a quantidade de dias e por isso eu coloquei aqui a setinha para baixo.
O que significa dizer setas invertidas, essas grandezas são inversamente proporcionais. E agora eu vou comparar os toques com os dias. Começando com os toques, eram 120, passou para 40, ou seja, diminuiu a quantidade na digitação. Se ele digitar 120 caracteres por minuto, ele vai precisar de 12 dias. Mas aí, se ele diminuir essa quantidade, o tempo em dias vai aumentar. Quanto menos caracteres ele digitar, mais tempo ele vai precisar. Então, também temos toques e dias sendo classificadas como grandezas inversamente proporcionais. Agora a gente vai montar uma equação em que nós vamos colocar no primeiro membro a grandeza que está com a variável, ou seja, os dias, ficando assim, 12 para x. E no segundo membro, as outras duas grandezas sendo multiplicadas. Detalhe, como são inversamente proporcionais, a gente vai inverter a ordem dos elementos. Ao invés de ser 4 sobre 8, ficará 8 sobre 4. E ao invés de ser 120 sobre 40, ficará 40 sobre 120. E a equação vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu apagar aquilo ali em cima para não interferir aí na visualização. Vejam, nós ficamos com 12 para x, mantém, isso aqui não se altera, tá? A grandeza da variável vai ser escrita sempre nessa ordem. Agora, as grandezas que forem inversamente proporcionais, a gente inverte. Então, ficou 8 sobre 4 vezes 40 sobre 20. Essa ordem aí do produto vai ser sempre desse mesmo jeito. A questão é só a gente classificar se é diretamente ou se é inversamente. E agora é só resolver a equação. Eu vou multiplicar o 8 com 40, o 4 com 120, e aí vai ficar 12 para x igual a 320 sobre 480. Na proporção, nós fazemos meios pelos extremos. X vezes 320 vai dar 320x, e 12 vezes 480 vai dar 5.760. Passamos o 320 dividindo, e ao efetuar essa divisão nós encontramos 18. Então quer dizer que nessas condições propostas pelo Danilo, ele vai precisar de 18 dias para conseguir executar o mesmo trabalho que o Felipe faria em 12. Então a resposta correta é a letra C. Questão 5. Paula é a engenheira responsável por uma obra. Ela precisou de 6 horas de trabalho para que 12 caminhões de mesma capacidade descarregassem 120 metros cúbicos de concreto no canteiro de obras. Amanhã, ela terá disponíveis apenas 6 caminhões para descarregar 180 metros cúbicos de concreto. Quanto tempo deverá durar esse trabalho? Bom, de novo, uma regra de 3 composta. Aparecem 3 grandezas, eu vou formar aquela mesma tabelinha, só que agora nós temos horas, os caminhões e o volume a ser transportado. Inicialmente ele diz que são 6 horas de trabalho, com 12 caminhões, transportando 120 metros cúbicos de concreto. Quer saber em quantas horas 6 caminhões, transportando 180, vão conseguir transportar o mesmo volume, as mesmas condições de trabalho da parte inicial. De novo, a gente vai fazer a mesma comparação. Horas e caminhões, depois horas e volume. Caminhões eram 12, diminuiu para 6, eu vou colocar aqui a setinha para baixo. Com 12 caminhões, ela consegue fazer o serviço em 6 horas. Se ela diminuir a quantidade de caminhões, ela vai precisar de mais tempo. Vai transportar menos, consequentemente vai precisar de mais tempo. Seta para cima, seta para baixo, grandezas inversamente proporcionais. E agora nós vamos comparar o volume com as horas. Eram 120, passou para 180, a quantidade aumentou, setinha para cima. Para transportar 120 metros cúbicos, independente da quantidade de caminhões, ela precisa de 6 horas. Para transportar um volume maior, ela precisaria de mais tempo. Então aí a gente vai colocar a setinha também para cima. Como as duas setas estão na mesma direção, nós temos aí grandezas diretamente proporcionais. E aí vejam, caminhões é inverso. A gente vai inverter, vai ficar 6 sobre 12.
E o volume é diretamente, então a gente vai deixar do jeitinho que está, na ordem que está. E a equação vai ficar assim: 6 para x, aqui sempre na mesma ordem. Caminhões a gente inverte, fica 6 sobre 12. E o volume que é diretamente a gente mantém 120 sobre 180. Agora é só fazer o produto, 6 vezes 120, 12 vezes 180. Ficaremos então com 6 para x e 720 para 2160. De novo fazemos meios pelos extremos, vai ficar 720x igual a 12.960. Passo 720 dividindo, e dividindo isso aí a gente vai encontrar que o x é igual a 18, portanto ela precisará de 18 horas, e a resposta correta é a letra D.